Queridos irmãos, quero saudar todos vocês com a paz do Senhor Jesus nessa manhã. Estou muito grato a Deus por poder participar mais uma vez de um culto aqui na Esperança. Obrigado, pastor Samuel, pelo privilégio de estar aqui. Eu cometi um engano quando vim do Brasil trazendo essa Bíblia maravilhosa. Ela não abre, fica fechando, então, não, usamos celular. Abram seus celulares em 1 Coríntios 11. Nós vamos do verso 17 em diante. Queridos, conforme o pastor já informou, logo depois da pregação do Evangelho, nós teremos a celebração da Ceia do Senhor. E é sobre isso que eu gostaria de falar. Eu sei que é um texto muito repetido, vocês com certeza já ouviram dezenas de vezes, toda vez que a ceia é celebrada, mas é importante rever sempre, porque a participação na Ceia do Senhor é um momento muito importante. E é bom e é necessário que nós façamos isso com a compreensão adequada do que é que nós estamos fazendo. E a minha intenção nessa manhã é exatamente ajudar você a entender isso aqui. Vamos fazer a leitura do verso 17 até o verso 22, Paulo escrevendo à igreja de Corinto, dizendo: Nisso, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem, porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Amém? Queria chamar as crianças à frente. Eu sei que é uma prática aqui da igreja. Eu confesso que eu fico mais nervoso para falar para as crianças do que para falar para os adultos. Tá certo? Não, eu vou ficar aqui. Queria chamar as crianças para cá. Vou pedir licença para sentar, a idade exige isso, e a criançada vai ficar aqui. Ok, gente? Vamos sentar aqui? Olá, tudo bom? Muito bem, queria que vocês prestassem atenção, eu vou falar bem pouquinho, tá certo? Vocês já tiveram a experiência de compartilhar um pouco da comida de vocês com alguém? Às vezes o snack em casa ou na escolinha, já tiveram? É muito bom, não é? Quando a gente faz isso, a gente pega aquilo que é nosso, para a nossa alimentação, e a gente distribui, compartilha com outras pessoas. Vocês sabiam que uma vez Jesus fez isso?
ele estava com os seus discípulos, era uma noite, e havia na mesa um cordeiro, tinha pão, tinha uma erva amarga, que eu não sei nem qual é o nome aqui, não é? Mas o nome era esse mesmo, tinha uma erva amarga que eles comiam, e tinha um cálice com um pouco de vinho. Aí teve uma hora lá que Jesus pegou o pão e distribuiu com seus discípulos. Depois que cada um tirou pensa um pão desse tamanho mais ou menos, né? Cada um tirando um pedaço. Aí depois que Jesus terminou, ele pegou também o cálice onde tinha a bebida e ele passou para os discípulos e disse que eles bebessem. Só que o que Jesus fez foi diferente do que você já fez um dia com seu amiguinho compartilhando o pão. Porque Jesus, quando ele deu o pão, ele disse: esse pão é o meu corpo. E quando ele deu a bebida, disse: essa bebida é o meu sangue. O que é que ele queria dizer com isso? É que ele ia morrer naquela manhã, no dia seguinte de manhã, Jesus morreu e ele derramou seu sangue na cruz do Calvário para nós. O corpo de Cristo é verdadeira comida para nós e o sangue de Cristo é a verdadeira bebida. Mas eu não estou falando literalmente, não é? Eu estou falando por exemplos, figuradamente. Isso significa que a gente, para alimentar o coração e o espírito, a gente precisa se alimentar de Jesus, do corpo dele e do sangue dele. E como é que nós fazemos isso? Quando nós oramos, quando nós no coração cremos em Jesus, quando nós esperamos e dependemos de Jesus durante o dia. E isso renova nosso coração e fortalece a nossa fé. Tá certo? Então, Jesus é nosso pão e é nossa bebida espiritual para a gente viver aqui nesse mundo e eternamente. Queria orar com vocês, tá bem? Para a gente terminar esse momento. Vamos orar? Vamos falar com o Senhor. Pai querido, nós te agradecemos porque o Senhor Jesus compartilhou conosco aquela refeição naquela noite e nos ensinou a fazer isso sempre até que Ele viesse. Obrigado pelo seu corpo, que é o pão, e te damos graças pelo seu sangue, que é o cálice, que nós podemos tomar e participar e ser alimentados. Abençoa cada uma dessas crianças para que possam entender e que possam crescer, professar sua fé e participar. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, crianças. Vocês podem ir agora. Agora a parte mais fácil, pregar para os adultos. É daí? Ok. Eu vou precisar do pedestral. Bem. Muito bem, queridos. Vamos partir então para a exposição da palavra de Deus. Só um minutinho. Queridos, o apóstolo Paulo escreveu a primeira carta aos Coríntios com o objetivo de ajudar a igreja a resolver alguns problemas de natureza teológica e prática. Apesar da igreja ter sido fundada pelo apóstolo Paulo, não demorou muito para que problemas aparecessem, o que mostra que problemas na igreja nem sempre é um problema da liderança. Paulo, quem poderia querer, aliás, que pastor melhor era... Que pastor melhor havia que o apóstolo Paulo? Mas, entretanto, essa igreja que Paulo fundou é a igreja mais complicada do Novo Testamento, que é a igreja de Corinto. Paulo escreveu 4 cartas a essa igreja para resolver problemas, das quais 2 foram preservadas e estão aqui. Fez algumas visitas, numa delas ele saiu muito triste de lá. E a relação dele com a igreja era uma relação muito tensa, a gente não sabe realmente como acabou. Mas um dos problemas que foi reportado ao apóstolo Paulo, que acontecia na igreja, era o momento da celebração da ceia do Senhor. E era um momento extremamente complicado, a ponto de Paulo dizer, como vocês ouviram na leitura, de que aquilo que eles estavam fazendo não era a ceia do Senhor. E é nesse contexto que o apóstolo Paulo explica
o que é a ceia do Senhor e como ela deve ser celebrada. E eu creio que o assunto é extremamente atual, porque existem muitas ideias erradas a respeito da ceia do Senhor. Já estive em igrejas onde recebi relatos de que as pessoas pegavam o pão e o cálice e levavam para os doentes que não podiam participar do culto e que tinham poderes mágicos. A pessoa comia, bebia em casa, ficava curado. Conheci igrejas que depois da ceia terminada, pegava o que sobrava do pão e do cálice e o pastor colocava num lenço e enterrava no quintal, porque era santo, ninguém podia tocar. Tem pessoas, há casos de igrejas que consideram que o pão e o cálice, eles são de fato o corpo de Jesus, como por exemplo no catolicismo romano, onde o fiel recebe a hóstia que tem que colar no céu da boca para derreter, porque se mastigar, está mastigando o corpo de Cristo, pode sangrar e assim por diante, não é? Então tem tantas ideias hoje a respeito da ceia do Senhor, que sempre uma explicação a respeito de como a igreja reformada pensa a respeito do assunto, sempre é muito útil. Mas deixe-me dar o contexto para vocês. Para a gente entender esse capítulo 11, você tem que entender o que nós chamamos da festa do amor ou festa do ágape. Essa festa do amor, ou festa do ágape, ela era celebrada pelas igrejas cristãs no período apostólico, no período do Novo Testamento. Os cristãos se reuniam no primeiro dia da semana em um determinado lugar que coubesse todas as igrejas da região, e cada um trazia alimentos para aquele momento. E aí eles festejavam, eles comiam, se confraternizavam, bebiam, e o vinho era extremamente comum no Antigo Oriente, mesmo no ambiente gentílico, onde Paulo pregava também. E aí, num determinado momento, no meio daquela celebração, onde todo mundo estava comendo, a liderança da igreja parava, eles pegavam um pão, distribuíam entre as pessoas e diziam: este é o corpo de Cristo, comam dele todos. E depois eles pegavam um cálice, talvez um cálice comum, que todos bebiam do mesmo cálice, e aí o cálice passava por todos os que iam participar. Este é o sangue de Cristo, o sangue da nova aliança. E eles ali oravam, agradeciam a Deus e se despediam e iam para a sua casa. Então, o que eu quero dizer é que no início da igreja, a ceia do Senhor era celebrada no meio de uma festa, que era chamada a festa do ágape, a festa do amor, exatamente porque simbolizava a comunhão dos irmãos. Nós estamos acostumados em fazer uma coisa separada, não é? Um dia de domingo, a gente celebra a ceia do Senhor e pronto. Mas não era assim no começo. Havia primeiro essa comunhão e no meio da festa, então, se separava aquele momento para a celebração da ceia do Senhor. De onde veio essa ideia? Isso foi inspirado no próprio Jesus. Os irmãos lembram, de acordo com o relato dos evangelhos, que durante a festa da Páscoa, junto com seus discípulos, naquela noite em que estavam comendo o cordeiro pascual e participando da refeição, Jesus pegou o pão, pegou o cálice e deu o significado deles para os seus discípulos, juntamente com a ordem de que celebrassem aquilo sempre em memória dele. Então, a ceia nasce naquela noite em que, no meio de uma festa, de uma celebração, Jesus institui os elementos que representam a sua morte por nós. Nós encontramos sinais de que essa festa era celebrada no período apostólico em vários outros lugares. Por exemplo, no início da igreja, logo no início, em Atos capítulo 2, 42 a 46, no relato que Lucas faz de como viviam os primeiros convertidos, nós lemos o seguinte: perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações, diariamente perseveravam unânime nos templos, partiam pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Vocês percebem essa unanimidade ou essa participação conjunta em festas, em partir o pão, estar juntos? Isso era característico da igreja apostólica em Jerusalém,
no início do século. Aqui em Corinto, que nós acabamos de ler também, na carta que Judas escreve, e o Judas aqui não é o Iscariotes, ele diz o seguinte, falando dos falsos mestres que tinham se infiltrado na igreja: esses falsos mestres são como rochas submersas nas festas de amor que vocês fazem, banqueteando-se com vocês sem qualquer receio. Então, Judas menciona essas festas de amor e chama a atenção para o fato de que os falsos mestres participavam dela e se banqueteavam sem o menor receio. No contexto, esses falsos mestres eram libertinos. Eles diziam que nós somos salvos pela graça, pela fé, e que não há necessidade de uma vida reta, uma vida moral. Então, eles eram a favor da imoralidade sexual, ter uma vida livre nesse sentido. E possivelmente, talvez, já durante esses banquetes, eles já estavam botando as unhas para fora, e dizendo quais eram as suas verdadeiras intenções participando ali daquela festa. As igrejas às quais Pedro escreve, ele diz na segunda carta, capítulo 2, verso 13, ele fala também dos falsos mestres, dizendo: encontram prazer na satisfação de seus desejos libertinos em pleno dia. Como manchas e defeitos, encontram satisfação nas suas próprias mentiras, enquanto se banqueteiam com vocês. Percebem? Eles falam aqui, eu dei pelo menos 3 exemplos, Eles falam aqui do banquete, de comer juntos, de estar juntos. Então, são sinais que a gente tem disso que nós estamos falando. A ceia do Senhor era celebrada em meio a uma festa comunal, uma refeição comunal, em que os crentes vinham, se reuniam num lugar suficiente para todo mundo, e ali eles, num certo momento, no meio da ceia, eles paravam, pegavam o pão, o cálice, repetiam as palavras que Jesus ensinou, e ali eles lembravam da morte do Senhor. Com o tempo, e a gente podia esperar isso, vários problemas surgiram relacionados com essa prática da igreja, a ponto de que a ceia foi separada da festa do amor já a partir do século I, por conta dos abusos que começaram a acontecer, alguns dos quais nós estamos vendo aqui na igreja de Corinto. A festa do amor continuou sendo praticada à parte da ceia do Senhor, mas muitos pais da igreja mencionaram os abusos que aconteciam durante aquelas festas comunais dos cristãos, como, por exemplo, Agostinho, a ponto de que concílios como o de Laodiceia tentaram corrigir esses abusos, não deu certo, aí proibiram a festa do amor, o concílio de Cartago e de Orleães, e definitivamente no século VII a festa do amor foi proibida na igreja sob ameaça de excomunhão por conta dos abusos que estavam sendo cometidos ali durante essas festas, A natureza humana sempre corrompe as boas dádivas de Deus, a ponto de que no correr da história morreu, e hoje nós conhecemos simplesmente a celebração da ceia como um ato isolado daquilo que no começo era parte de uma festa, de uma comunidade chamada a festa do amor. Normalmente, as igrejas do Ocidente fazem isso, embora ainda hoje no Oriente, na igreja oriental, ainda exista um resquício dessa prática. Muito bem, agora vamos para o nosso texto, Isso aqui foi para dar para vocês o contexto, e agora vamos para o nosso texto. Qual era o problema com os ágapes, as festas do amor, lá na igreja de Corinto, que levou o apóstolo Paulo a escrever o que ele escreveu aqui? Bom, os coríntios se reuniam regularmente para comer juntos e celebrar a ceia do Senhor, como todas as igrejas faziam. E eles faziam isso no primeiro dia da semana, que é o dia da ressurreição, e que estava se tornando claramente para os cristãos aquilo que é chamado o dia do Senhor. Mas o que acontecia durante o evento lá em Corinto estava preocupando o apóstolo Paulo, que tomou conhecimento desse problema. Havia divisões, quando o pessoal se reunia, em vez de ser um momento de confraternização, era um momento, já que estava todo mundo junto, para bater boca e discutir uma série de problemas sobre os quais a igreja não tinha unanimidade. Talvez os grupos que Paulo se refere aqui, de 18 a 19, de que quando se reuniam haviam
veja aí no verso 19, estou informado, antes de tudo, haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja. Essa palavra divisões é a mesma palavra que aparece lá em 1 Coríntios de 1 a 4, onde o apóstolo Paulo está tratando de 4 grupos que dividiam a igreja. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo. Na hora da ceia, na hora da comunhão, da festa, as 4 torcidas organizadas estavam uma olhando para a outra e o pau quebrava. Eles começavam a discutir entre si, quem é o melhor pregador? É Pedro, não, é Paulo, não, vocês são carnais, eu sou de Jesus, não sou de homem nenhum. Esse era o pior grupo, e assim por diante, não é? Então, eles estavam brigando entre si, e não somente isso, considerando que a igreja não tinha unanimidade sobre coisas sacrificadas a ídolos. Casar é mais espiritual, ficar solteiro ou casar. Tinha um grupo que não cria na ressurreição dos mortos. Talvez quando a igreja se juntava toda no mesmo lugar, todas essas questões afloravam e, portanto, o que era para ser uma festa de comunhão acabava sendo, na verdade, um momento de grande briga, de tensões, de xingamento e de separação. Paulo tinha tomado conhecimento a respeito disso pelos irmãos da casa de Cloe, como ele diz lá no início da carta. E ele diz aqui, no final do verso 18, o verso 18, estou informado a haver divisões entre vocês quando vos reunis na igreja, e eu, em parte, creio. Paulo aqui está sendo, ele não quer ser injusto, ele ouviu, ele não estava lá, ele ouviu o relatório dado pela família de Cloe de que a coisa estava feia na hora da celebração da ceia, e ele então, por uma questão de justiça, e aqui a gente aprende uma lição, ele não generalizou. Ele disse, em parte eu acredito que isso é verdade. Não creio que todo mundo esteja envolvido, mas eu creio sim que tem problemas, mas não é todo mundo também. Paulo procura ser justo aqui, o que é uma lição importante para nós, porque às vezes a gente tende a generalizar, não é pensar que todo mundo calça 45, isso não é verdade. Paulo, na verdade, ele diz aqui, eu até vejo essas, se for verdade, eu até vejo essas divisões lá na igreja, essas brigas entre vocês, até como necessárias. Verso 19, até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando a igreja tem a paz de um cemitério, pode ter gente descrente frequentando a igreja e ele vai continuar, mas de repente, quando acontece um problema desse, uma heresia surge, um partido surge, um problema surge, então a verdade do coração, que às vezes fica lá no fundo do copo de um suco de laranja, por exemplo, ou de maracujá, que desce tudo, né? Mas aí quando você mexe, então o que está no fundo do coração sobe. Essas discussões, esses problemas na igreja servem para a verdade que está lá embaixo, o que nós somos realmente, subir. E Paulo diz, é até importante que haja esses partidos e essas brigas para que os aprovados, aqueles que são verdadeiros crentes, se manifestem. Porque quando tudo parece muito bem, tudo é igual, tudo é cinza. À noite todos os gatos são pardos. Então, às vezes, a luz da manhã precisa irromper para que a verdade a respeito dos corações apareça. Paulo fala a respeito disso. O problema, olha o que estava acontecendo na igreja de Corinto. Primeiro, alguns estavam comendo e bebendo antecipadamente, verso 21. Ao comerdes, cada um toma antecipadamente a própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Algumas observações aqui, não é? Em primeiro lugar, ele diz aqui, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. Não está falando da ceia, está falando da festa, né? Todo mundo, alguns, em vez de esperar para que todo mundo chegasse, e aí vamos juntos comer, porque simboliza a nossa união, chegava na igreja, abria a cesta, botava a comida em cima do pano e já começava a comer, não é? E sem esperar pelos outros. Perdia todo o sentido a festa, porque a festa era a festa de comunhão, era a festa do amor. Comia antecipadamente, esse era o primeiro problema. Segundo, há quem tenha fome, porque o pessoal alguns que levavam, naquele tempo, vocês deviam lembrar,
a igreja era pobre, a igreja não tinha condições. A maior parte da igreja cristã, no seu início, era composta de viúvas, soldados, pequenos comerciantes, diaristas. Eu falei viúva já, não é? Era o pessoal mais desprotegido da sociedade. Então, aquela refeição que era feita uma vez por semana entre os irmãos era talvez a oportunidade única durante a semana em que determinadas famílias poderiam ter uma refeição decente. Só que não tinha, porque quando chegava lá na igreja, alguém já tinha comido antecipadamente. E está dizendo aqui, tem gente que passava fome. Tem gente que passava fome. Perdeu todo o sentido, porque a festa da comunhão, ela não somente representava a nossa unidade e a alegria no Senhor, mas também a satisfação que nós temos em Cristo. E aí aquela família pobre chegava lá e cadê a comida, né? Os outros já tinham passado na frente e tinham comido antecipadamente, e o pessoal chegava lá, só sobrava creme cracker, né? Não tinha mais nada para comer, a não ser isso aí. E aqui ele está dizendo, e há quem também se embriague. O suco de vinho era muito forte, né? Então, o suco de vinho era muito forte. Então, o pessoal tomava bastante e o resultado é que ficava embriagado mesmo, né? Ficava embriagado. A palavra de Deus não é contra o vinho, é contra o excesso. É contra você tomar além do que deve, dar mau testemunho, embriagar-se e assim por diante. E era o que acontecia na festa do ágape. Como eu disse, o vinho era uma bebida normal naquela época, estava na mesa de toda a família, que bebia com regularidade, mas só que agora havia os exageros na hora do ágape na igreja, alguns irmãos tomando demais, e o resultado é que ficavam bêbados. Esse era o problema que estava acontecendo. Vamos ver como é que o apóstolo Paulo abordou esse problema. E aqui eu chamo a sua atenção para o fato de que o apóstolo Paulo, ele é um pastor mestre. Paulo não simplesmente diz assim, gente, para com isso. Ou então, não tem mais festa do amor, celebra a ceia do Senhor separado. Ele podia fazer isso, ele era apóstolo de Cristo, ele tinha autoridade. Mas Paulo procura convencer com argumentos. Ele procura persuadir, porque o cristianismo, ele não é seita. Não é seita. Numa seita, você é obrigado a fazer o que lhe mandam e nenhuma razão é dada. Você, se fizer errado do que a liderança está dizendo, você é posto para fora e é perseguido. Numa verdadeira igreja evangélica, as pessoas têm que estar persuadidas, elas têm que estar convencidas. O convencimento faz parte dela ser membro. É por isso que a ênfase nas igrejas evangélicas verdadeiras é na exposição e na pregação da palavra de Deus, para dizer aos membros a razão das coisas. Por que é que eles estão ali? Por que é que nós estamos fazendo isso? Por que é que nós não estamos fazendo outras coisas? E assim por diante. Isso não é uma coisa que a gente tira da cartola, feito um coelho, mas isso é tirado da própria prática dos apóstolos e dos demais escritores do Novo Testamento, dos pastores do Novo Testamento. Paulo vai explicar, ele vai tratar do assunto, argumentando teologicamente por que aquilo tudo estava sendo errado. Tá bem? Essa é a abordagem dele que eu quero ver, dividindo o nosso texto em 3 partes. Né? A primeira parte, o apóstolo Paulo diz qual é o problema. Na segunda parte, ele fala do que a ceia representa. E na última parte, ele faz aplicações. São 3 partes aí fáceis de seguir e nós vamos, então, tentar fazer dentro... Eu sei que tem água aqui. Dentro do tempo que nós temos aqui. Vamos começar com o problema, a abordagem de Paulo. Ele começa dizendo, no verso 17, que não tem como elogiá-los nesse assunto. Lê aí, comigo. Nisso, porém, que eu vos prescrevo, vai falar da ceia, não vos louvo. Porque ele já tinha louvado a igreja com relação a outras coisas. Ele tinha tomado conhecimento de uma série de problemas, algumas coisas os coríntios estavam se comportando corretamente e ele elogiou. Quando tem hora de elogiar, elogie. Você vê que Paulo louva a igreja. Na hora de repreender, repreenda. Certo? Então, você não pode deixar de fazer o que é certo.
Mas nesse ponto o apóstolo Paulo, com clareza, não estava preocupado em agradar a igreja. Paulo estava muito mais preocupado com a verdade do que agradar a igreja, ao contrário de muitos pastores, não é? Paulo diz: nisso que eu vou prescrever para vocês, eu não elogio vocês. Vocês estão errados, ouçam o que eu vou dizer agora. Isso aí. E olha o que é que ele diz, veja que ousadia no verso 17 ainda. Porque vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Você já pensou numa situação em que uma igreja se reúne para cultuar a Deus, mas isso é pior para a igreja? Em vez de ser melhor, é pior. Essa era a situação em que estava a igreja de Corinto. E Paulo diz: olha, quando vocês se reúnem, é para pior. Não é para melhor, não é para edificação, mas é para pior. Está fazendo mais mal do que bem para vocês. Porque o interesse de vocês, Paulo diz aqui, não é a ceia em si, mas a festa. A festa. Verso 18, antes de tudo estou informado haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu em parte creio, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, etc. Verso 20, quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Ou seja, existe uma maneira certa e uma motivação certa e uma atitude certa da parte da igreja para que isso que nós vamos fazer seja de fato a ceia do Senhor. Porque se não for, você só vai estar comendo um pedaço de bolacha e bebendo um pouco de vinho ou suco de uva. Só. Então existe uma maneira certa de você celebrar a ceia do Senhor. Porque senão Paulo não teria dito, quando vocês se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que celebrais. Aqui você já tem uma informação importante. Algumas igrejas celebram a ceia do Senhor como se fosse um ritual e todo mundo participa. Todo mundo está lá, todo mundo participa, ninguém quer saber o estado de verdadeiro, ninguém está querendo saber se a maneira como está sendo feita é correta ou não, mas o ritual em si parece ser um fim em si mesmo, como se a ceia fosse um fim em si mesmo. Não é. Tem a maneira certa, tem a forma certa, e o povo precisa ter, você precisa ter a atitude correta quando você se aproxima, senão você está simplesmente comendo um pedaço de pão e bebendo um pouco de cálice. Paulo aqui faz uma repreensão que deveria deixá-los envergonhados. Ele diz no verso 21, ao comer, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, há quem tenha fome, ao passo que também tem quem se embriaga, eu já falei disso. E aí, olha só no verso 22, olha que, se Paulo fosse um pregador visitante de Corinto, nunca mais ele seria chamado de volta. Ele diz assim, não tendes porventura casas onde comer e beber? O que mostra que aquela reunião não era em casas, não é? Era um local público onde cabia as igrejas casa de Corinto, né? Talvez um espaço aberto, algum cenáculo, algum lugar. Paulo pergunta para ele, vocês não têm casa não onde comer? Vocês não têm não casa onde comer? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Exatamente aquilo que eu falei. Muita gente ia para essas festas porque era a única vez durante a semana em que eles teriam uma refeição decente. Mas agora esse pessoal comia tudo, bebia tudo, e os pobrezinhos ficavam lá, né, só babando, olhando as migalhas lá do que sobrou. E aí Paulo diz, vocês estão envergonhando os que nada têm. Falta de domínio próprio, glutonaria, embriaguez. Esse era o problema, e esses foram os problemas que levaram a igreja, com o decorrer do século, a terminar com o ágape, exatamente porque a ideia da comunhão e da fraternidade foi sendo corroída através dessas práticas erradas aí. Vocês menosprezam a igreja de Deus, era um menosprezo para a igreja de Deus que estava ali reunida. Que vos direi? Louvar-vos-ei nisso? Certamente não vos louvo. Gente, o apóstolo Paulo era um pastor, mestre, amoroso, dedicado, mas quando necessário, extremamente firme. Ele sabe que não adianta a gente ter coisas na igreja se elas não forem feitas biblicamente, pelo motivo certo. Isso é o que nós chamaríamos o princípio regulador do culto. O culto a Deus tem que ser feito de acordo com a palavra dele,
Nós não podemos inventar moda, nós não podemos inventar maneiras de agradar a Deus. Nós temos que estudar a Escritura e saber de que maneira Deus deseja ser adorado. Porque só assim Ele vai receber o nosso culto. Senão, nós vamos ter o apóstolo Paulo batendo na porta e dizendo: isso é uma vergonha que vocês estão fazendo aí. Vocês estão humilhando os irmãos, estão envergonhando a Cristo. Isso aqui não é a ceia, essa reunião é para pior e não para melhor. E não para melhor. Então, essa é a primeira parte do que Paulo está fazendo. Ele estabelece o problema, ele problematiza a situação, não é? Ele diz claramente qual é o problema que ele vai tratar. E agora ele coloca o princípio teológico para resolver esse problema, que estava sendo esquecido. Ou seja, isso aí nós vamos do verso 23 até o verso 28, 29. Ele coloca o ponto teológico que resolve o problema, o princípio teológico, ou seja, Cristo é o centro da ceia. Cristo é o centro da ceia. Se você não tiver isso muito claro, se você não tiver se apropriado disso, isso aqui não vai representar absolutamente nada para você. E, na verdade, você está se reunindo para pior e não para melhor. Vamos ver como é que o apóstolo Paulo resolve essa questão. Primeiro, ele começa dizendo aí que ele recebe. O que ele vai dizer a respeito da ceia? Ele recebeu da parte do Senhor. Verso 23. Ele diz no verso 22: eu não louvo vocês, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Talvez por revelação direta da parte de Deus, porque ele diz eu recebi do Senhor, talvez por revelação direta, ou talvez porque ele aprendeu com os que já eram crentes antes dele, porque quando Paulo se converte, já tem a igreja de Jerusalém e já tem a igreja de Antioquia, uma de judeus e outra de gentios. Então, ele poderia ter aprendido com a tradição que remonta ao Senhor Jesus com esses irmãos, ou revelação direta, como ele diz aqui, eu recebi do Senhor que também vos entreguei. Aqui também tem um elemento importante, chama-se transmissão. Ele está dizendo, eu estou transmitindo o que recebi. Eu não estou aumentando, eu não estou inventando, não estou diminuindo. Eu estou colocando para vocês exatamente como eu recebi. Num certo sentido, é isso que é a Bíblia. A Bíblia é o registro daquilo que os autores do Antigo e do Novo Testamento receberam da parte de Deus e que fielmente depositaram por escrito para todas as gerações. Por isso que nós recebemos as Escrituras como a própria palavra de Deus. Eu dei a vocês aquilo que recebi do Senhor. Não aumentei, não diminuí, não torci, não inventei, mas é a própria revelação de Deus. E é isso que Paulo diz a respeito da ceia do Senhor. Não foi algo que ele inventou. Recebeu e entregou sem alterar. E o que é que ele recebeu do Senhor e que ele entregou? Primeiro, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Aqui Paulo se refere à ocasião em que isso aconteceu. Naquela noite de Páscoa, em que Jesus celebra a sua última ceia com os discípulos, numa casa cedida por um amigo, onde ele segue o ritual da celebração dessa festividade do calendário judaico, e no meio dela ele faz o que ele faz aqui. Então, a ceia, ela foi instituída na noite em que ele foi traído, na ocasião em que ele foi entregue por Judas aos judeus. Segunda coisa que diz que a ceia é sobre Cristo aqui, é que os elementos apontam para ele. Jesus tomou o pão, tendo dado graças, partiu e disse, isso é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. É isso que a ceia é, a respeito de Cristo. Aqui Cristo toma o pão e diz aos seus discípulos, isto é o meu corpo. Estas 3 palavras, 4, isto é o meu corpo, isto é o meu, 5 palavras, elas têm sido motivo de controvérsia na igreja durante séculos, e foi a causa da primeira divisão entre os reformados. Exatamente qual o significado? Nós interpretamos estas palavras figuradamente ou interpretamos literalmente? Lutero, a Igreja Católica, dizia isso aqui tem que ser interpretado literalmente. Jesus está dizendo, isto aqui é o meu corpo. Por isso eles criam
que na celebração da missa, a hóstia era realmente o corpo de Cristo e o sangue era realmente o corpo de Cristo, e que aquilo que o sacerdote estava fazendo não é que era uma repetição do sacrifício de Cristo, mas era visto como uma extensão do sacrifício de Cristo. E a igreja era a portadora disso, era responsável disso. Por isso que o catolicismo medieval dizia: fora da igreja não pode haver salvação. Quando ele dizia igreja, é a Igreja Católica Apostólica Romana, porque Deus nos deu os meios de graça. Nós podemos celebrar a morte e a ressurreição de Jesus através da ceia. Eles diziam que o sacerdote, ele tinha poder, através dessas palavras que eram ditas em latim: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Ele transformava a hóstia e o cálice no sangue de Cristo. Portanto, o fiel, ao comer, ele estava verdadeiramente comendo o corpo físico de Jesus e o seu sangue, corpo com cabelo, nervo, dente, músculo, carne, pele, tudo estava ali, era verdadeiramente, aquilo se transformava, por isso o nome transubstanciação. A substância, ela passava por uma transformação, por isso o título da visão católica é transubstanciação. Lutero diferiu disso aí. Lutero não concordava com isso aí. Ele dizia que não tem transformação nenhuma, embora Cristo esteja fisicamente presente nos elementos. Cristo está fisicamente presente nos elementos, embora os elementos não se transformam. Então isso recebeu o nome de consubstanciação. E aí, Zwinglio, e depois Calvino chegou para fechar com chave de ouro, disse: não é nenhuma dessas coisas. Cristo está presente, isso não tem dúvida nenhuma, mas ele está presente espiritualmente. Não há nenhum sentido em que ele esteja presente fisicamente, como no catolicismo e no luteranismo, mas ele está presente espiritualmente. Eu vou à posição de Zwinglio, abordada e expandida por Calvino, e a posição das igrejas reformadas. Isto é o meu corpo, é para ser entendido figuradamente, como Jesus diz: fazer isso em memória de mim, em memória. Então, é um momento em que nós espiritualmente nos alimentamos do Senhor Jesus. Ele, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazer isso em memória de mim. Mesma coisa com relação ao cálice, vocês conhecem as palavras. Ele tomou o cálice dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Na verdade, Deus tem somente uma aliança com o seu povo. Deus tem somente um povo e uma aliança, que é a aliança da graça, em que Cristo se oferece como mediador, selando com seu sangue a redenção dos que são seus, eleitos por Deus antes da fundação do mundo. Só que essa aliança, ela foi revelada progressivamente em várias sub-alianças. Aliança com Abraão, aliança com Davi, aliança com Moisés, e agora Cristo, ao chamar da nova aliança, quer dizer a etapa final, definitiva da aliança que entra em vigor, a etapa que entra em vigor a partir de agora. Ela é selada no meu sangue, e que é derramado por muitos. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Então percebe o que é que Paulo está dizendo aos coríntios, que já sabiam disso? Quando vocês se reúnem, o alvo é Cristo. A comunhão é importante, a vida fraterna da igreja é importante, mas tudo gira em torno da pessoa de Cristo. O pão fala sobre ele, o cálice fala sobre ele, a ocasião fala sobre ele, é tudo sobre Cristo. It's all about Jesus. Sempre foi e sempre será. E daí vem as derivações do que isso significa na prática para a correção do problema. Por quê? Verso 26. Está dando a razão porque nós devemos fazer isso em memória de Cristo. Todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Dessa forma a gente percebe que a ceia foi instituída por Cristo na igreja até a vinda do Senhor Jesus. É algo para ser feito sempre.
Há dúvidas entre os reformados sobre a frequência. Calvino queria fazer todo domingo, o consistório de Genebra não deixou. Não, dizia todo domingo fica vulgar. Não é? Todo domingo acaba perdendo aquele coisa especial. Não é? Outros, como a Igreja Reformada Sul-Africana, que eu participei durante um ano, era 3 vezes por ano. Sabe por que era 3 vezes por ano? Porque no intervalo os presbíteros iam na casa de cada membro da igreja e perguntavam como é que está a sua vida, você está em condições de participar da ceia do Senhor, como é que está o seu casamento, os seus filhos como estão, vocês estão passando por problemas financeiros, vocês têm alguma dúvida? Então levava 4 meses para os presbíteros visitarem os membros da igreja, era uma igreja com 3, 4 mil membros, e aí então eles celebravam a ceia desses, não é, com esses que tinham sido, porque eles diziam assim, a Santa Ceia é um negócio tão sério que a gente não quer correr o risco de algum membro da nossa igreja participar da ceia do Senhor da maneira errada. Então, eles tomavam conta dessa maneira. E vocês têm as igrejas neopentecostais no Brasil, não é? Que simplesmente celebra para quem tiver, católico, espírita, seita, o que for, pode vir participar, não tem nenhuma exigência e assim por diante. Então, nós cremos que o caminho certo é nós lembrarmos o que é que a ceia representa. E não faz sentido quem não conhece a Jesus, quem não é um discípulo professo de Cristo, participar da ceia do Senhor, porque diz aqui, toda vez que nós comemos o pão e bebemos o cálice, anunciamos a morte do Senhor. É isso que a ceia é, ela é um anúncio da morte do Senhor até que Ele venha. Agora vem as consequências e vamos lá. À luz de tudo isso, Paulo tira as seguintes conclusões para resolver os problemas relacionados com a ceia na igreja de Corinto. Por isso, verso 27, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Gente, que coisa séria. Quando ele diz assim, será réu do corpo e do sangue do Senhor, quer dizer, você vai ser culpado de ter matado Jesus, tanto quanto os soldados, quanto Judas, Pôncio Pilatos ou as autoridades judaicas que o entregaram à morte. Você vai ser réu do corpo do Senhor. Eu tenho certeza que você não quer ser acusado por Deus de ser culpado da morte do filho dele. E é o que acontece quando a gente participa da ceia do Senhor de maneira indigna. Todo aquele que comer o pão ou o cálice indignamente. Ponto aqui é a palavra indignamente, não é? Para muita gente, indignamente significa que você não pode estar em pecado quando você vai participar da ceia do Senhor. Eu não entendo que seja essa a explicação, porque Paulo diz no verso 28, examine-se o homem a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice. Se você vem participar, você deve examinar o seu coração, e eu vou dizer em que termos. Você deve se examinar. E se você verificar que tem alguma coisa que precisa ser colocada em ordem, reconciliar-se com o irmão, uma atitude que você tomou, pedir perdão a Deus, resolver sua vida com alguém, você pode ali silenciosamente, no momento que antecede a ceia, confessar a Deus os seus pecados, tomar uma decisão de colocar sua vida em ordem e assim participar da ceia do Senhor, precedida desse exame íntimo de suas ações, pensamentos, palavras e atos. Participar indignamente é você participar como os coríntios participariam. Eles tinham brigado, antes de celebrar a ceia, eles tinham brigado, eles tinham insultado uns aos outros, tinham cometido glutonaria, egoísmo, porque não deixaram nada para os outros, e estavam embriagados. Como é que eles podiam discernir a presença de Cristo ali? Porque Paulo diz isso aí no verso 29. Quem come e bebe sem discernir o corpo, tem duas interpretações possíveis. O corpo aqui é a igreja. Quem come e bebe sem discernir a igreja, e por que ele diz isso? Porque a igreja estava sendo dividida pelos problemas e pelas brigas que eles estavam tendo. E é uma interpretação possível, mas eu acho inviável. A mais correta é o corpo de Cristo. Quem come e bebe sem discernir o corpo de Cristo, come e bebe juízo para si.
Ou seja, essa é a atitude certa que os coríntios não podiam ter, porque estavam bêbados, tinham brigado, eles participavam da ceia, mas não tinham a mentalidade espiritual apropriada. O coração deles estava cheio de mágoa, por conta das brigas, por conta das dissensões. Alguns estavam embriagados, não sabiam nem o que estavam fazendo. E não precisa estar só embriagado de vinho, pode estar embriagado de outra coisa qualquer. O que Paulo está dizendo é que a atitude certa para você participar da ceia do Senhor é em fé, consciente e informada do que é que você está fazendo. Isso é o corpo de Cristo, isso é o sangue de Cristo. Ele deu sua vida por mim, derramou seu sangue por mim, para que eu vivesse uma vida santa. Eu creio nisso, eu recebo isso pela fé. E você participa então em gratidão, tendo examinado o seu coração. Não é simplesmente um mero ritual, mas um encontro com o Cristo ressurreto que está presente espiritualmente. Está presente espiritualmente nos elementos que nós vamos tomar. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Já pensou? Nós chamamos a ceia de meio de graça. Ou seja, é uma das maneiras, é uma das coisas que Deus instituiu na igreja, através da qual Deus concede graça. Outros exemplos de meios de graça: batismo, leitura da palavra, participar e ouvir a palavra de Deus com fé, são meios, a oração, são meios pelos quais Deus transmite a graça, dos quais os mais considerados e mais importantes é a ceia do Senhor e o batismo, a ceia do Senhor em particular. Isso que é chamado de meio de graça, ele pode se transformar em meio de juízo. Como ele diz aqui, quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eu tenho certeza que você não quer que isso aconteça com você, não é? Algumas providências, Paulo recomenda então para a igreja. Olha a explicação que ele dá no verso 30, para a gente ver que está falando sério, e isso é uma coisa que nem sempre a gente leva tão a sério. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Dormir aqui é morrer, não é? No sentido de morrer. O Novo Testamento e o Antigo usa muito a figura do sono e do dormir como para se referir à morte, porque nós vamos voltar. Existe uma ressurreição. Como no sono, você adormece, mas acorda. Nós morremos, mas vamos reviver. Então, por isso que às vezes a morte é chamada de sono. Por isso que Paulo diz aqui, essa é a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes e não poucos que dormem. Gente, a igreja de Corinto tinha pessoas doentes, pessoas fracas, e alguns já tinham morrido. E Paulo está dizendo que era a mão de Deus. E olha, eu sempre pensei que doença era do diabo, não era? Às vezes não. Às vezes é juízo de Deus. E a morte como sendo um juízo de Deus sobre a pessoa. Por quê? Porque menospreza, participa da maneira errada, desonra a Deus pela abordagem que faz a ceia do Senhor. Tal é a seriedade do assunto. E então, eu queria que a gente lembrasse de, toda vez que estivermos doentes, ou as coisas não estarem dando muito certo, que você, em vez de botar a culpa no diabo e nos outros, você examinasse o seu coração nesse ponto. Como é que eu me aproximo da ceia do Senhor? Será que eu não estou debaixo do juízo de Deus porque estou profanando o meio de graça pela minha atitude irreverente, inconsequente, de ódio, de briga, de contendas, e eu nem ao menos me examino, não peço perdão a Deus, não coloco minha vida em ordem diante de Deus? Verso 32, mas quando julgados por Deus, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Paulo consegue ver a graça de Deus nisso aí. Ele diz que tinha gente doente como resultado do juízo de Deus sobre a igreja. Mas Paulo diz, é melhor você sofrer o juízo de Deus e ser disciplinado, para que no dia do juízo você não seja condenado com o mundo. Tal é o amor de Deus por nós. Como o pai que ama tanto o seu filho,
que sublinha aquilo que um menino não quer aprender, a disciplina do Senhor, não é? Vamos lá. E Deus diz, você não quer aprender por bem, você vai aprender por mal. E aí vem o juízo de Deus sobre nós. Quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados pelo mundo. Vocês agora entendem porque, às vezes, a liderança da igreja, em amor, ao perceber que há um membro da igreja que está vivendo uma situação irregular, em pecado, e que por ele mesmo ele se recusa a se arrepender dos seus pecados, se reconciliar, colocar sua vida em ordem, a liderança da igreja vem e afasta aquele irmão da ceia do Senhor. Exatamente para que ele não coma e beba juízo para si. Como Paulo diz lá em 1 Coríntios, aqui em 1 Coríntios capítulo 5, ele fala de um membro da igreja que estava vivendo em pecado, tendo relações com a sua madrasta, a mulher do seu pai, e a igreja não estava fazendo nada. E Paulo diz, com esse, vocês não deviam nem comer. E aí é isso aí, o comer aqui não deixa ele participar da ceia do Senhor, dentro do contexto da comunidade, com ele nem com mais. Às vezes a gente lê aquele texto do 1 Coríntios 5 e pensa que Paulo está dizendo assim, não convida ele não para a tua casa. Está falando disso, está falando da refeição comunal e da celebração do Senhor. Não permita que ele participe, porque ele está comendo juízo para si. Está comendo juízo para si. Assim, Paulo termina. Vamos lá. Conclusões do apóstolo Paulo, no verso 33. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Primeira coisa. Essa passagem, quando não é lida e entendida à luz da festa do ágape, daqueles problemas, acaba se tornando a base teológica para a gente dizer na igreja, olha, todo mundo, ao receber o cálice, espera para comermos, porque está escrito, esperem uns pelos outros. Só que Paulo não está falando da ceia aqui, ele está falando do ágape, não é? Então, não estou dizendo que está errado a gente esperar, mas só não use esse texto, porque ele não está falando da ceia, do momento da ceia do Senhor, mas da festa do ágape. Então, meus irmãos, quando vocês forem comer, esperem uns pelos outros. Se alguém tem fome, come em casa. Está com fome? Então, não espera a festa do ágape. Come em casa um sanduba bom de pão francês com ovo, tipo Tissa, né, Vitalino, que faz um pão com ovo maravilhoso, e vá para a igreja participar, para que não chegue lá e você devore tudo e faça os pobrezinhos passarem vergonha. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quantas demais coisas eu as ordenarei quando for ter convosco. Então, vocês percebem como, entendendo o contexto, a ceia do Senhor, o que é que ela representa e como ela deve ser celebrada, ela ganha o seu significado correto. Nós entendemos, nós vamos seguir a tradição da igreja, separou as duas coisas por motivos óbvios, nós não temos a festa do ágape, né? Embora o que vocês fazem aqui de manhã é o mais próximo que eu conheço da prática apostólica, né? Vocês têm café da manhã e depois geralmente tem almoço também, não é? Então, ótimo. Agora, e no meio tem a ceia do Senhor. Então, cuidado para que no café da manhã, né, vocês não briguem, vocês não tenham sentimentos ruins, mas que vocês aproveitem para se reconciliar, para ter comunhão preciosa uns com os outros, para que quando vocês vierem participar da ceia do Senhor, sejam irmãos queridos em Cristo, perdoados, reconciliados. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, a importância de você entender por que a igreja é zelosa com relação à ceia. Ela é tão importante que é capaz de ser a razão do juízo de Deus através de doenças, fraquezas e mortes sobre a igreja. A igreja pode estar debaixo do juízo de Deus quando ela profana a ceia do Senhor. Por isso que a gente precisa ter muito cuidado. Terceira coisa, eu não estou dizendo isso para impedir você de participar. Pode dizer assim, meu Deus, depois disso que o pastor Augusto está falando, eu não vou arriscar. Vai que eu não estou em situação como essa. Eu não estou dizendo isso para que você tome essa atitude. Eu estou dizendo isso para que você diga assim, Deus, que
coisa maravilhosa, que grande privilégio o Senhor nos deu, nós podermos ter esse meio de graça pelo qual nós somos realmente alimentados pelo Senhor Jesus e no qual Ele está presente. Eu quero participar. Senhor, minha vida está diante do Senhor. Me perdoa isso que eu me lembre. Me perdoe isso, me perdoe aquilo que eu estou me lembrando agora. Eita, eu preciso pedir perdão a fulano pelo que eu fiz. E, Senhor, terminado o culto, vai ser a primeira coisa que eu vou fazer. Vou sair do culto, vou procurar essa pessoa, vou me reconciliar com ela. Examine o seu coração, confesse seus pecados a Deus, tome as decisões que você precisa tomar e participe, porque é meio de graça. Isso vai ajudar a restaurar você e a ter comunhão com o Senhor Jesus. Amém? Nós vamos orar agora. Queria convidar o pastor Samuel a vir à frente para continuar. A partir daqui, queria convidar vocês a ficar em pé para que nós orássemos. Senhor Deus, que privilégio que o Senhor nos deu os seus sacramentos, os meios de graça. Te damos graças porque o Senhor se oferece a nós no pão e no cálice. Te damos graças porque nós podemos participar e ser verdadeiramente alimentados. Te damos graças por esse que é um selo da palavra e que sela a palavra no nosso coração. Se há alguém aqui nesta manhã que ainda não entendeu o sacrifício de Cristo, simbolizado nos dois elementos, nós pedimos que o Senhor abra o coração, nós pedimos que o Senhor fale. Nós oramos também pelos nossos jovens que crescem ouvindo essas verdades, que o Senhor também fale profundamente ao coração deles, que eles tenham desejo de professar a sua fé, para que, como membros plenos da igreja, eles possam participar da ceia do Senhor. Nós oramos pela liderança da igreja, que o Senhor dê zelo e cuidado, Senhor, com esse sacramento, considerando a sua importância e a sua seriedade. E pedimos agora que, ao participarmos, nós sintamos a presença do Salvador, sejamos alimentados por Ele, enche-nos com gozo, com alegria, Senhor, lembrando a sua morte e da sua ressurreição, até que Ele venha. Obrigado por esse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe, pastor. Vocês podem sentar, queridos. Você quer que eu fique no primeiro banco? Ficarei. Eu não vou deixar o